Você já viu o seu gato agachado, esticando o pescoço e fazendo um som de engasgo e só pensou: "Ah, ele está tentando só colocar uma bola de pelo para fora"? E se eu te disser que em mais de 70% dos casos, o que você está vendo não tem nada a ver com o estômago, mas sim com uma inflamação que pode ser séria nos pulmões? Ignorar esse sinal, achando que é só pelo, é um dos erros que mais custam a vida de gatos hoje no Brasil. E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Vitória Luken, eu sou médica veterinária, especialista em clínica e comportamento felino. E neste canal eu ajudo você a entender o que o silêncio do seu gato está tentando dizer. Hoje nós vamos desmascarar a falsa bola de pelo e eu vou te entregar o guia definitivo para você nunca mais confundir um simples engasgo com uma emergência respiratória. Então, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de medicina felina consciente. A verdade é que a tosse em gatos é até que parecida com a tentativa de vomitar uma bola de pelo. O gato agacha, estica o pescoço e faz força. A diferença é que a bola de pelo é um problema gastrointestinal, que sai ali do estômago. A tosse é um problema respiratório, que vem dos brônquios, dos pulmões. Neste vídeo, eu quero te ensinar a usar os seus olhos e ouvidos como uma ferramenta de diagnóstico para diferenciar asma, bronquite e até, por exemplo, um líquido perigoso no peito. Então, vamos começar pelo teste visual? Para a gente começar com esse nosso protocolo, eu quero que você observe a geometria como um todo do corpo do seu gato. Então, quando o seu gato está tentando colocar uma bola de pelo para fora, o movimento é vertical e é rítmico. Ele faz como se fosse uma onda com a barriga, esse abdômen fica contraindo com força e você vê o corpo dele balançando para frente e para trás. É um esforço de vômito. Geralmente ele está sentado ou ele está em pé, e aqui tem um sinal que quase todo tutor conhece, porque vem com aquele miado alto, um mal desesperado que a casa inteira já sabe que o desastre vai acontecer. A gente sai até às vezes correndo, porque a gente sabe que ele vai escolher exatamente o tapete, o sofá, a nossa cama para ele vomitar, né? Mas olha só, apesar da gente brincar com esse ritual aí do vômito, eu preciso também te dar um alerta. Porque o vômito é o que chamamos na medicina de um sintoma inespecífico. Isso quer dizer que ele pode ser causado por quase qualquer coisa. E o erro é achar que é sempre, por exemplo, uma bola de pelo. Para você ter uma ideia, aqui estão as 5 principais causas que eu investigo quando, por exemplo, um gato chega vomitando no consultório. Então, sim, primeiro pode ser bolas de pelo, que são os tricobezoares, né? Então, elas existem sim. Mas, se o seu gato está vomitando, por exemplo, mais de uma vez por mês, o problema não é só o pelo, é a motilidade do estômago que pode estar lenta. 2. Enteropatia crônica felina, que agora esta é a nova nomenclatura, então para que antes a gente chamava de doença inflamatória intestinal, que é um processo de enterite, uma inflamação crônica ali na mucosa do intestino que altera a absorção e causa esse refluxo de expulsão constante, tá? Terceiro sinal aí, terceira coisa que eu investigo, a doença renal crônica. Então, lembra quando a gente fala de rim? Quando o rim não consegue filtrar as toxinas, o gato ele fica nauseado, ele fica enjoado e acaba vomitando, às vezes até aquela aguinha, aquela espuminha branca ou até bile com frequência. Quarta coisa que eu investigo, intolerância ou alergia alimentar. Às vezes aquela proteína da ração é o que pode estar causando esse rebote no estômago dele. E 5, ingestão de corpos estranhos. Então, gatos amam fios, linhas, elásticos de cabelo. Se o seu gato então começou a vomitar do nada e parou até de comer, pode ser que algo esteja entupindo, obstruindo esse caminho, esse trânsito gastrointestinal.
tá? E agora, voltando para o nosso pulmão, você percebe que o vômito também é muito complexo, né? Mas agora que você sabe que esse mal e essa onda na barriga ali indicam que o problema é no sistema digestivo, a gente volta para a nossa parte de foco de tosse, porque o que acontece no pulmão é um movimento totalmente diferente. Então presta atenção agora quando a gente fala de tosse, porque diferente do vômito, a tosse agora é um movimento mais horizontal. Então o gato agacha, ele cola ali o peito quase que no chão, ele estica o pescoço o máximo que ele consegue, como se estivesse tentando alinhar ali a traqueia, a passagem de ar. Repare nesses detalhes, os cotovelos eles ficam levemente abertos para fora para expandir essa caixa torácica e facilitar a entrada de oxigênio. O som ele é mais seco, mais curto, mais áspero. Às vezes a gente nem consegue escutar. Parece que esse engasgo ele demora a passar. E aqui também tem um detalhe que pode enganar todo mundo, porque na tosse às vezes não sai nada. O gato faz todo esse esforço, às vezes você vê essa barriga dele contraindo de forma tensa, mas no final simplesmente ele lambe os lábios, engole seco e volta ao normal. Só que sabe o que estava acontecendo ali? Ele não estava limpando o estômago, ele estava lutando para abrir os brônquios, que muitas vezes estavam inflamados, fechados. Então, se você vir o seu gato fazendo isso, a minha primeira recomendação aqui de ouro é você pegar o seu celular e filmar. Mas não filme de qualquer jeito. Tenta filmar ali de lado, na altura do peito dele, para que você consiga ver esse movimento, principalmente desse tórax, das costelas. E também um detalhe, pessoal, não faça barulho. O silêncio no vídeo é fundamental também para a gente conseguir ouvir se, por exemplo, tem um chiado, um sibilo, um estalar ali quando ele tenta puxar o ar, tá? Não tenta acalmar o seu gato, não tenta fazer carinho. Nesse momento, o registro é o mais importante ali que a gente tem para oferecer para o nosso gato. Tá? E por que é tão importante a gente fazer esse vídeo? Porque, por exemplo, na consulta, o estresse e a adrenalina fazem o gato esconder esses sintomas. Então, no vídeo, eu consigo ver se ele está usando, por exemplo, a musculatura abdominal para respirar, o que a gente chama, né, de respiração abdominal que ele faz. Porque se essa barriga dele fica batendo ali, fica fazendo essa movimentação de forma rítmica e profunda, o diagnóstico muda completamente. Então pode ser, por exemplo, o coração dele que está falhando, pode ser um líquido se acumulando ali dentro do pulmão, pode ser um edema, pode ser, por exemplo, uma efusão. O resultado, gente, às vezes é desesperador, porque o seu gato às vezes está se afogando no seco, tentando desesperadamente expandir esse pulmão, que muitas vezes está sendo esmagado porque tem líquido ali dentro. Esse acúmulo de líquido, pessoal, é uma emergência, tá? E aí, se o seu gato é jovem, ele tem febre, o meu principal alerta aqui que acende é a PIF, a peritonite infecciosa felina, por exemplo. Se ele é um gato, por exemplo, positivo para FeLV, tem um risco aí dele ter linfoma, que é um tumor ali físico ocupando o espaço no peitinho dele. Então, percebe a gravidade? O que você achava que era, às vezes, uma bola de pelo, pode ser um primeiro sinal, por exemplo, de um câncer, de um vírus, ou de, por exemplo, o coração dele que não está funcionando do jeito que deveria. Mas também existe um sinal que não precisa de vídeo, pessoal. Se o seu gato estiver respirando de boca aberta, como se fosse um cachorro, e você notar que a língua dele está ficando arroxeada ou até mesmo pálida, pessoal, para tudo, porque isso é cianose. Significa que o oxigênio dele não está chegando mais nos tecidos. Então, gatos não respiram pela boca por calor ou por felicidade. Se ele chegou nesse ponto, ele está na reserva e limite dessa reserva respiratória dele. É a última fronteira dele antes de uma parada. Então é hora da gente correr agora para a emergência, para o veterinário, tá? Se você identificou qualquer um desses sinais hoje, seja a tosse, a barriga batendo ou esse pescoço esticado, não espere a crise de boca aberta chegar. O primeiro passo, então, como a gente viu, é filmar com calma.
O segundo é tentar entender o que vem pela frente. Para descobrir, por exemplo, se o problema é coração ou pulmão, o veterinário provavelmente vai precisar de exames como ecocardiograma, eletrocardiograma, vai precisar de um raio-x de tórax, mas aqui tem um alerta de ouro que eu ensino muito a fundo para quem é meu aluno no SPG. Nunca deixe que façam exames de imagem, por exemplo, no seu gato, se ele estiver em crise respiratória. Isso é fundamental, pessoal. Um gato com falta de ar pode ter uma parada cardiorrespiratória só pelo estresse de ser posicionado para fazer, por exemplo, um raio-x. O protocolo correto é estabilizar primeiro. Então, muitas vezes ele vai precisar de oxigênio, talvez ele precise de uma medicação injetável, um broncodilatador para tirar ele desse sufoco. E só depois que ele estiver respirando com um pouco mais de conforto é que esses exames devem ser feitos. E você precisa estar preparado para saber exigir isso também com essa segurança. E eu sei que receber toda essa informação de uma vez pode gerar uma certa urgência, um certo desconforto na gente. Por isso, nesse período de Páscoa, eu decidi fazer algo muito diferente para ajudar o maior número de gatos possível. Eu criei uma ação especial de Páscoa com protocolos rápidos, direto ao ponto. São vídeos curtos para você bater o olho, saber o que esse sinal significa e qual ação imediata que você deve ter em casa aí. É o seu primeiro socorro aí para você não paralisar na hora do medo, tá? O link está aqui embaixo na descrição. Agora, se você sente que o seu papel como tutor, como responsável, vai além dessas emergências, se você quer ter o domínio total sobre saúde, comportamento, fases de vida, longevidade do seu gato em todas as fases de vida, nutrição, o SPG, o seu primeiro gato, é o seu lugar. No SPG, a gente não vê apenas o que fazer, a gente mergulha no porquê. É o treinamento perfeito para quem quer ser a maior autoridade na vida do próprio gato, com a segurança de quem sabe exatamente o que está acontecendo antes mesmo de chegar ao veterinário. As inscrições também estão abertas aqui pelo link na descrição. Lembre-se, pessoal, o seu gato não vai reclamar por falta de ar, ele vai lutar em silêncio até o seu último fôlego. E agora que você aprendeu a ler esse silêncio, você é a voz dele. Escolha o caminho que o seu coração e o seu gato precisam agora. Eu estou aqui para poder te guiar nessa jornada. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.